Um gênio se curva em correntes, enquanto um tolo sorri sentado no trono. Ele não lê, não reflete, tampouco compreende o sistema que comanda, mas ainda assim o governa. E aquele que tinha capacidade para construir esse sistema o obedece. Você já presenciou isso antes. Talvez não em um palácio, mas em uma sala de reuniões, dentro de uma família ou em um país inteiro. A pessoa mais barulhenta atrai os holofotes. A mentira mais ousada conquista os votos. E aquele que hesita, que pensa demais, que questiona com profundidade, é ignorado, posto de lado ou esmagado. Por quê? Porque o mundo é governado por pessoas que demonstram alergia à profundidade. Porque as vozes mais sábias são silenciadas enquanto os mais tolos são coroados. É tentador pensar que isso seja uma falha do sistema. Mas e se não for? E se isso for exatamente como o sistema foi projetado para funcionar? E se a estupidez não for um obstáculo ao poder, mas sim uma vantagem? Maquiavel já acreditava nisso há 500 anos. Ele encarou de frente as engrenagens sombrias da política e descreveu o que viu. Não escreveu sobre como o poder deveria funcionar, mas sobre como ele realmente funciona. E o que revelou é assustador. Todos veem o que você aparenta ser. Poucos percebem quem você realmente é. Essa única frase explica por que os tolos sobem e os gênios obedecem. O poder não recompensa a complexidade, ele premia a certeza. Ele não deseja sabedoria, ele deseja submissão. E a inteligência, a verdadeira, dolorosa, filosófica, é inimiga de ambos. Se você é alguém que pensa demais, sente demais, enxerga demais, provavelmente já pagou um preço alto. Foi ignorado, interrompido, rejeitado, não porque estava errado, mas porque estava certo demais para um mundo que teme a verdade. E aqui está a parte mais sombria. Talvez você já tenha começado a obedecer sem perceber. Mordeu a língua, encolheu seus pensamentos, apagou seu brilho só para se encaixar, sobreviver, ser aceito. É assim que tudo começa. Você não perde o jogo de uma vez. Você o perde aos poucos, cada vez que se ajoelha diante de alguém que não merece sua reverência. Mas, e se você conseguisse ver através dessa ilusão? E se compreendesse porque o poder premia as pessoas erradas? E porque a inteligência muitas vezes sabota sua própria influência? Porque ao entender as regras ocultas, você jamais verá o mundo da mesma forma, nem continuará desempenhando o mesmo papel. Isso não é apenas uma lição de história. É um alerta, é um chamado para despertar. Porque se você ainda está de joelhos, este é o seu momento de se levantar. Quanto mais alto você ascende, mais rarefeito e estúpido se torna o ar. Isso não é uma piada, é uma verdade que ninguém ousa mencionar, porque os que estão no topo não querem que você perceba, e os que estão embaixo estão ocupados demais sufocando. Imagine uma pirâmide de ponta cabeça. Na base, larga, sólida e invisível, estão os pensadores, os construtores, os que sentem profundamente. Acima deles, os bons de discurso, os confiantes, os que tornam tudo mais simples. E no topo estreito, onde toda a visibilidade está concentrada, repousa o tolo, não porque mereceu chegar ali, mas porque o sistema o impulsionou como cinzas sendo carregadas pelo vento. Não vivemos em uma meritocracia. Vivemos em uma perpetocracia, um mundo onde o poder flui para aqueles que parecem confiantes, que parecem capazes, que parecem líderes. Fomos treinados para valorizar clareza mais do que profundidade, ousadia mais do que nuance, barulho mais do que conhecimento. Maquiavel sabia disso. Todos veem o que você aparenta ser, poucos experimentam quem você realmente é. Essa única linha desmascara toda a ilusão. O poder não se constrói sobre a verdade, ele se ergue sobre a performance, e a performance favorece os superficiais. Pois, para ser claro, confiante e decisivo em um mundo tão complexo, você precisa ser ou incrivelmente sábio, ou perigosamente inconsciente. E adivinhe qual desses dois tipos é mais rápido, mais alto e mais contagiante nos sistemas modernos. Seja no mundo corporativo, político ou social, a profundidade é punida. Quando você fala com incerteza, as pessoas presumem que você é fraco. Quando admite complexidade, acham que está confuso. Se pensa demais antes de agir, é considerado incompetente. E então, quem é que sobe? Aquele que diz, só eu posso resolver isso. O que nunca hesita, que trata a dúvida como fraqueza e qualquer questionamento como traição. Já os pensadores profundos são pressionados a simplificar suas mensagens, aparentar mais autoconfiança, tornarem-se mais agradáveis.
Em outras palavras, são ensinados a se tornarem menos como realmente são. Esse é o veneno disfarçado de conselho. O sistema ensina que, para ascender, é preciso primeiro trair as características que tornam alguém sábio. E assim, o gênio se ajoelha e o tolo ascende. Não por ser melhor, mas por ser mais leve, livre do peso da profundidade, imune à dúvida, indiferente a tudo que ignora e sem qualquer desejo de aprender. E o mundo, faminto por certezas, o coroa. Há uma ironia cruel na forma como o poder opera. As mesmas qualidades que definem a verdadeira inteligência, a nuance, a hesitação, a empatia, a profundidade, tornam-se falhas fatais em um mundo que recompensa ousadia em vez de verdade e estratégia em vez de alma. Porque o poder, da maneira como está estruturado hoje, não foi feito para pensadores, foi moldado para atores, e o gênio, por ser honesto demais para atuar, é deixado de lado. Veja Sócrates. Ele questionava tudo, recusava-se a oferecer respostas fáceis, priorizava a verdade acima da popularidade, não adulava o povo, desafiava-o. E qual foi sua recompensa? Foi condenado à morte, não pelo que fez, mas pelo que representava, um espelho que a multidão não suportava encarar. Agora compare isso com qualquer populista da história. Aqueles que ascenderam não por meio de verdades profundas, mas por certezas gritadas. Eles dizem ao povo exatamente o que este deseja ouvir, sem complexidade, sem ressalvas, apenas slogans e promessas. É isso que vence eleições. Nunca é "eu não sei" ou "isso é complicado", mas sempre "eu sou a solução". Ou pense em Nikola Tesla versus Thomas Edison. Tesla era um visionário, enxergava um futuro que ninguém mais conseguia. Mas era introspectivo, filosófico, desinteressado pela fama. Seu objetivo era elevar a humanidade. Edison, por outro lado, era mestre da percepção. Alto, político, implacável. Enquanto Tesla revolucionava o mundo, Edison o marcava com sua assinatura. Adivinhe quem virou ícone? Tesla morreu sozinho, falido e em grande parte esquecido. Edison virou lenda, porque a história raramente é escrita pelo pensador mais profundo, e sim pelo promotor mais eficaz. Considere também Cícero versus Júlio César. Cícero foi a consciência moral de Roma, brilhante, ético, idealista, defensor da lei, da república, da justiça. Já César acreditava em vencer, e quando o jogo se tornou brutal, a integridade de Cícero o tornou previsível, enquanto a ambição de César o tornou imparável. Um foi lembrado como o herói trágico, o outro como o imperador que reescreveu as regras. Esse é o padrão. Gênios fracassam nos jogos de poder porque jogam por regras que ninguém mais respeita. Hesitam quando os outros atacam, refletem demais enquanto os demais agem. Assumem boas intenções enquanto os outros exploram todas as fraquezas. E, pior ainda, projetam sua própria profundidade nos demais. Acreditam que os outros também estão pensando, sentindo, ponderando consequências. Mas não estão. Estão calculando imagem, ensaiando frases de impacto, manipulando aparências. E o gênio, inadvertidamente, está jogando xadrez com alguém que já virou o tabuleiro de cabeça para baixo. É isso que torna a inteligência uma desvantagem estratégica. Mas há uma camada ainda mais profunda. Não se trata apenas de ser superado. Trata-se de estar moralmente vinculado, porque a maioria dos verdadeiramente inteligentes não é apenas esperta, é sensível, se importa, quer que a verdade importe, quer jogar de forma justa. E é justamente aí que fracassam. O poder não é justo. Ele não está interessado em ética ou discernimento. Ele só se importa com controle. Assim, quando uma pessoa inteligente chega perto das estruturas de poder, ela se torna uma ameaça, não por ser incompetente, mas porque ameaça revelar o jogo. Questiona as regras, incomoda os outros, e é por isso que é rejeitada antes mesmo de subir, ou, quando muito, tolerada enquanto permanecer calada. O gênio fracassa não por fraqueza, mas por acreditar que verdade, razão e virtude são suficientes. Mas não são. Não em um mundo onde a percepção é soberana e a dominação é confundida com liderança. Até que o gênio aprenda a enxergar o sistema com clareza, continuará a se ajoelhar diante de homens que deveria ter substituído. O tolo não ascende apesar da sua estupidez, ele ascende por causa dela. Ele não duvida, não hesita, não reflete. E, em um mundo viciado em confiança, isso o faz parecer poderoso.
Isso não é apenas uma tendência cultural, é uma falha cognitiva profundamente enraizada na psicologia humana, um fenômeno estudado e batizado, efeito Dunning-Kruger, alguém que nos diga que as coisas são simples. E é exatamente aí que o tolo encontra sua coroa, no desespero por certeza, no medo do desconhecido, na exaustão provocada pela complexidade. Ele não precisa estar certo, só precisa parecer certo. Quanto menos alguém sabe, mais confiança demonstra. É o efeito Dunning-Kruger em sua forma mais perigosa, a ignorância vestida de autoridade. Enquanto o verdadeiro sábio hesita, pondera, revisa suas ideias, busca variáveis, valida hipóteses, o tolo proclama certezas absolutas com o peito inflado e a voz firme. E o público, movido não pela lógica, mas pela necessidade psicológica de estabilidade, o segue. Esse fenômeno não é aleatório. É a consequência previsível de um sistema moldado para valorizar a estética da liderança, e não sua essência. O líder é aquele que parece líder. E parecer líder, hoje, significa falar com convicção inabalável, mesmo que o que se diga seja uma mentira. Enquanto isso, o cientista diz, depende. O pensador diz, há nuances. O estrategista diz, precisamos de mais dados. E todos eles soam, paradoxalmente, mais fracos que o bufão que grita, eu sei de tudo, confie em mim. A verdade para o tolo é irrelevante, porque o jogo não é sobre estar certo, é sobre parecer confiável. E para uma população exausta, que vive sobrecarregada por decisões, ansiosa diante da instabilidade e assustada com o futuro, o conforto emocional é mais valioso que a verdade factual. Por isso, o tolo não apenas ascende, ele se fortalece. Porque uma vez no poder, ele protege a si mesmo como qualquer organismo frágil e autodefensivo, expurgando a inteligência, sufocando o pensamento crítico, cercando-se de espelhos que apenas refletem sua vaidade. Não há espaço para mentes independentes. O pensador é visto como uma ameaça, não porque seja desleal, mas porque é lúcido. E lucidez incomoda. O sistema recompensa a obediência, não a competência. Um chefe medíocre não contrata os melhores, contrata os que não o superam. E assim, forma-se a cadeia de mediocridade. O gerente menos capaz, o diretor mais manipulável, o subordinado que sabe quando calar. Não por falta de talento, mas por medo de desafiar o frágil trono acima. Cada camada protege a próxima com lealdade cega. E aos poucos, a inteligência se torna subversiva. Pensar vira um risco. Questionar é trair. E isso se espalha nos governos que sufocam especialistas, nas empresas que punem a inovação, nas escolas onde o aluno mais criativo é silenciado, nos lares onde pensar diferente é falta de respeito. O mundo passa a ser dominado não por quem entende, mas por quem grita. E a burrice, agora institucionalizada, não apenas sobrevive, ela se reproduz. O resultado? Um sistema inteiro que esquece como é a verdadeira competência. Tudo o que resta é a aparência de poder. Barulhenta, vazia, inquestionável, não se trata de falha. É um mecanismo de defesa. O tolo protege a si mesmo com o silêncio dos sábios, com a mediocridade dos obedientes e com o medo coletivo de mudar. E nós, sociedade, cidadãos, trabalhadores, eleitores, permitimos isso. Não por ignorância absoluta, mas por escolha emocional. Queremos ser enganados. Preferimos o conforto de uma mentira convincente ao desconforto de uma verdade difícil. O cérebro humano não deseja verdade, deseja segurança. E segurança no caos parece vir da voz mais firme, da promessa mais simples, da explicação mais rasa. E é por isso que o manipulador vence. Porque ele entendeu que a psicologia das massas é emocional, não racional. Ele remove o medo, simplifica o mundo, oferece culpados. Enquanto isso, o sábio ainda tenta construir pontes entre variáveis, ainda tenta explicar o que requer tempo e escuta, e acaba sendo ignorado. Imagine o cientista em um auditório tentando alertar sobre mudanças climáticas com gráficos e margens de erro. Agora imagine o político gritando, é tudo mentira. Com o punho cerrado, quem parece mais forte, quem parece mais líder, a verdade perde porque não aprendeu a seduzir e a mentira vence porque aprendeu a entreter. O médico diz, esse tratamento pode funcionar, mas depende do seu corpo, dos seus genes, do seu histórico. O charlatão diz, tome esse chá milagroso e sua cura está garantida. E adivinhe quem conquista mais seguidores. O tolo não domina pela lógica, ele reina pelo alívio. Em tempos difíceis, queremos soluções fáceis.
Queremos promessas, atalhos, salvadores. O mundo pode estar em colapso, mas se alguém disser com confiança, eu sei o que fazer, nós o seguiremos. Essa é a tragédia. E é por isso que o tolo sobe. Não porque mereça, mas porque fala exatamente o que queremos ouvir, do jeito que precisamos ouvir. Ele nos oferece a ilusão de controle. E nós, cansados da verdade, aceitamos o teatro da certeza. Aplaudimos o engano, aclamamos a ignorância, desde que ela sorria e pareça forte. E enquanto isso, os sábios se calam, exaustos, queimados, ridicularizados por se importarem demais em um mundo que finge não se importar. Mas fingir não é esquecer. E haverá um tempo em que a verdade voltará a importar, porque, como dizia Orwell, em tempos de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário, e quando esse tempo chegar, a voz do sábio será, novamente, ouvida. Mas até lá, o trono é do tolo. Alguém aparece e diz, não é sua culpa, aqui está a resposta, apenas me siga. E assim fazemos repetidamente. Não porque realmente acreditamos nessa pessoa, mas porque queremos acreditar. Terceirizamos nosso pensamento, sufocamos nossas dúvidas e castigamos aqueles que ousam nos lembrar o quão pouco sabemos. Não desejamos o sábio. Ele nos recorda que o mundo é complexo, que as respostas não são simples e que crescer é doloroso. Queremos o tolo. Ele faz tudo parecer fácil e por isso entregamos a ele a coroa. Quanto mais inteligente você é, mais você hesita. E não por fraqueza, mas porque consegue enxergar as consequências. Você sente o peso de cada decisão. Você entende que cada escolha reverbera além de si mesmo. Isso é sabedoria. Mas no jogo do poder, isso é também suicídio. Porque o poder não recompensa a integridade. Ele premia a ousadia. E quem vence não são os que perguntam. Isso é certo? São os que perguntam. Será que consigo me safar disso? Muitos já entenderam isso. Não recuaram diante dessa verdade. Pelo contrário, escreveram manuais sobre ela. Um príncipe deve aprender a não ser bom. Isso não é um conselho, é uma tática de sobrevivência. Porque quando todos estão mentindo, trapaceando, manipulando e distorcendo as regras, quem joga limpo se torna presa fácil. São previsíveis, estão presos às próprias amarras. Eles se limitam, e num sistema em que vencer é a única medida de sucesso, hesitar é morrer. Basta olhar para as histórias. Cícero era brilhante e íntegro, acreditava na república, seguiu as regras. César as quebrou e tomou o império. Candidatos éticos falam com verdade, com profundidade e humildade, mas seus oponentes mentem, simplificam, difamam e recebem aplausos mais altos. Porque no jogo do poder, moralidade não é armadura, é coleira. E quanto mais inteligente alguém é, mais peso moral carrega. Quer fazer o certo. Pensa antes de agir, se contém quando os outros atacam. Mas essa contenção tem um preço. Seus adversários, frequentemente menos inteligentes e certamente menos éticos, não carregam essa responsabilidade. Eles ultrapassam limites sem culpa. Fazem promessas que jamais pretendem cumprir. Manipulam, enganam, dominam, e isso os torna, paradoxalmente, mais eficazes. Porque o poder, em sua forma mais crua, não se importa com virtude. Ele admira a ousadia. Ele teme o imprevisível. Ele recompensa quem joga sujo e vence. Esse é o paradoxo brutal. O sábio se questiona, o tolo convence a todos de que não tem dúvidas. E numa sala cheia de ruído, quem fala por último não é ouvido. O que acontece, então? O inteligente se esconde nas sombras, esperando por um jogo justo que nunca chega, enquanto os impiedosos ascendem, sem pesos, sem receios, intocados. Esse é o fardo moral. Isso não significa que a inteligência perde por ser fraca. Ela perde porque se recusa a se tornar aquilo que despreza. E num mundo que coroa os ousados, não os bons, essa recusa pode te custar tudo. A incompetência nem sempre é barulhenta. Às vezes ela usa terno. Às vezes ela aperta sua mão. Às vezes ela apenas se senta silenciosamente atrás de uma mesa, recebendo salário por não fazer absolutamente nada. Porque quando um tolo ascende ao poder, ele não permanece ali por sorte. Ele permanece porque o sistema se molda ao seu redor, até que o fracasso se torne invisível e a responsabilidade um mito. Esse é o apodrecimento. E ele se espalha rapidamente em sistemas onde os resultados são difíceis de mensurar. O feedback é adiado, abafado ou distorcido. Ninguém sabe ao certo quem está realmente fazendo seu trabalho. É nesse ambiente que o tolo prospera. Pense na política.
Quando algo dá errado, quem é culpado? A administração anterior, a mídia, o clima, nunca quem está no comando. Pense nas corporações. Gerentes médios que não constroem nada, não consertam nada, não lideram nada, mas continuam subindo na hierarquia. Por quê? Porque sabem como parecer ocupados, sabem o que dizer nas reuniões, sabem como acenar com a cabeça quando o chefe fala e sorrir, mesmo quando os números são enganosos. E se algo desmorona, sempre há alguém para culpar, ou um novo nome, ou um comunicado de imprensa. A verdade é soterrada, o fracasso é maquiado e a incompetência vira norma institucional. Funciona assim: adiamento substitui decisão, manipulação substitui estratégia, tribalismo substitui verdade. Nesse mundo, a verdade só importa se vier do seu grupo. Lealdade importa mais que lógica. Aparência importa mais que resultados. E é assim que a identidade tribal protege o tolo. Ele não precisa estar certo, só precisa demonstrar lealdade, falar a língua do grupo, inventar inimigos, distrair com indignação e dividir com rótulos. Porque quando um sistema se torna tribal, crítica vira traição, questionamento vira deslealdade, e a única maneira de sobreviver é se submeter, se adaptar ou desaparecer. Adicione caos à mistura, medo econômico, barulho midiático, crises constantes, e a podridão se torna irreversível. Ninguém tem tempo para pensar, ninguém tem energia para resistir, então nos adaptamos à disfunção e chamamos isso de normal. Esse é o estágio final da incompetência, quando ela não choca mais, quando paramos de esperar algo melhor, quando deixamos de fazer perguntas porque já sabemos que as respostas serão mentiras. Nesse ambiente, o sábio se torna perigoso, não por ser radical, mas por lembrar como é a competência. E o sistema não pode permitir isso. Então ele é silenciado, ou promovido para o lado, ou enterrado em tarefas sem sentido até que obedeça ou desista. Porque uma vez enraizada, a incompetência faz de tudo para destruir o que ainda funciona. Isso não é acidente, isso não é fracasso, isso é projeto. Chega um momento, silencioso, frio, sem aviso, em que o homem inteligente desperta e percebe que está jogando com regras feitas para quebrá-lo. Ele nunca foi burro, nunca foi preguiçoso, apenas acreditou na mentira de que competência seria recompensada, que profundidade seria reconhecida, que a verdade acabaria vencendo. Mas agora ele enxerga. As reuniões, as promoções, a política, tudo era encenação, tudo era uma prisão, e ele vinha se curvando diante disso por anos. Esse é o momento que a maioria enterra. Sentem-no emergir, arranhando o fundo da mente, mas o empurram para baixo porque é mais fácil se adaptar do que se rebelar. É mais fácil encolher do que se levantar. Mais fácil ajoelhar e sobreviver do que erguer-se e ser visto. Então se ajustam. Tornam-se úteis o suficiente para serem mantidos, silenciosos o suficiente para não representarem ameaça. E o sistema os adora por isso. Mas alguns, poucos, raros, se recusam. Eles param de fingir, param de acenar, param de jogar um jogo que está armado contra eles. Abandonam os títulos, os elogios vazios, o respeito oco de homens ocos. Não porque desistiram, mas porque despertaram. Percebem que nunca foram feitos para se encaixar, e sim para enxergar além. Para quebrar padrões, não servi-los, para fazer perguntas proibidas, pensar de formas perigosas, viver como ameaça a sistemas construídos sobre ilusões. E, uma vez que enxergam isso com clareza, jamais podem voltar atrás. Este é o seu momento. Não depois, não um dia, agora, para reconhecer a quem você tem se curvado. Para se perguntar por que calou sua voz, para admitir que sua inteligência nunca foi o problema, sua obediência foi. Você não precisa de permissão para duvidar. Não precisa de aprovação para partir. Não precisa continuar se sacrificando no altar de falsos reis. Você não está aqui para obedecer, está aqui para enxergar, para compreender e, quando necessário, para queimar o roteiro que lhe entregaram, porque nada muda até que os inteligentes parem de se ajoelhar. E no momento em que você entende isso, você não é mais um servo, mas que fique claro, ser inteligente não vai te salvar, não sozinho. Você pode ser a pessoa mais brilhante da sala e ainda assim ser superado por alguém com metade do seu cérebro e nenhum escrúpulo, porque o poder não é dado aos mais reflexivos. Ele é tomado pelos mais dispostos. Dispostos a agir, a afirmar, a entortar a realidade até que os outros acreditem nela. E se você se recusar a aprender isso, passará a vida obedecendo pessoas que deveriam estar aprendendo com você. Qual é a resposta então? Não é ajoelhar, mas também não é zombar.
Cinismo não vai te salvar. Chamar o sistema de estúpido do lado de fora apenas o alimenta, porque enquanto você reclama, alguém está subindo. Você precisa aprender o jogo, não apenas criticá-lo. Precisa entender as regras para saber quando segui-las e quando quebrá-las. Precisa parar de esperar justiça e começar a construir estratégia. Porque a guerra real não é apenas entre inteligência e estupidez, é entre consciência e ilusão. Entre os que veem como o poder funciona e os que fingem não ver. Se você quer um mundo onde os sábios governem, pare de venerar coroas. Pare de confundir volume com força. Pare de recompensar certezas em vez da verdade. Pare de se ajoelhar diante de tolos em tronos que nunca conquistaram. Sua inteligência não é uma maldição, mas se torna uma quando é passiva, quando se esconde, quando espera permissão. Então, não seja apenas inteligente, seja afiado, seja estratégico, seja perigoso. Porque o mundo não precisa de mais pensadores que sussurram. Ele precisa de pensadores que entrem no poder com os olhos abertos, as mãos firmes e a alma intacta. Isso é empoderamento sombrio. Não se tornar aquilo que você odeia, mas tornar-se imune a isso. Então, da próxima vez que você vir um tolo no poder, não pergunte como isso aconteceu. Pergunte por que deixamos. E mais importante, o que você vai fazer agora que viu tudo isso?